Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora nós vamos falar nessa aula sobre os posteriores da coxa, né? É uma aula muito importante e aí depois vocês vão ter também a sonografia. Então vamos falar um pouquinho. Aqui a gente pode ver os posteriores da coxa, né? São os isquiotibiais, né? Aqui nessa imagem, aqui embaixo a gente vê que eles têm uma inserção comum aqui na tuberosidade isquiática. Então nós temos aqui o cabeça longa do bíceps, né? Nós temos o semitendinoso e o semimembranoso. Então aqui é o isquio, né? E nessa região aqui é a inserção comum dos tendões semitendíneo e cabeça longa do bíceps e do semimembranoso. Ainda está um pouco confuso aqui, mas nós vamos entender um pouco mais. Aqui só mostrando que alguns pacientes podem ter uma bursite na tuberosidade isquiática. E é dessa forma aqui que a gente faz a aplicação, né? A abordagem bem inferior, entrando lá nesta região, aspirando para observar se não vem líquido, né? Muito importante isso. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar a sonografia, né? Então, olha só, aqui nessa peça, quase que uma peça de cadáver, né? Na verdade, é um desenho em três dimensões. Então, a gente pode ver aqui nessa primeira imagem a inserção comum, né, do tendão do semitendino e do bíceps femoral, como eu falei, e lá atrás, aqui descendo, o semimembranoso. Tem algumas coisas interessantes aqui que nós temos que falar, tá? Então, aqui o bíceps femoral, você já sabe que insere lá na cabeça da fíbula. Ele tem uma estrutura muscular muito alongada. Aqui nós estamos visualizando a cabeça longa do bíceps, né? E passando aqui entre o bíceps femoral e o semitendíneo, nós temos o nervo ciático. Nós já vamos entender por que é importante entender essa disposição aqui entre músculos e nervos. E aqui nós temos o semitendíneo, e uma das marcas do semitendíneo é essa RAF aqui, ó. Então, é uma área mais tendinosa, chamada de RAF, é um tecido fibroso, né? Entre as fibras musculares. E eles vão inserir lá na tubérculo de Gerd, né? No côndilo femoral medial. E lá atrás nós estamos vendo o semimembranoso, perdão, o semimembranoso e esses tendões, principalmente, perdão, eu falei uma besteira, que o semitendíneo ele vai inserir lá na pata de ganso, o semimembranoso é que vai inserir no tubérculo de Gerd, né? Aqui na tuberosidade tibial. Então, aqui nós já estamos vendo um corte desses músculos para a gente ver que a cabeça longa do bíceps, ó, ela pega o terço médio, então ela sai daqui mais ou menos, do terço médio para o final, lá, que vai inserir com um tendão comum na cabeça da fíbula, né? Que está o tendão comum. Então a gente tem que entender que ele é um músculo curto, ele se insere aqui, ó, no terço distal do fêmur, na parte posterior. Então, aqui só foi levantado, foi rebatido o bíceps para a gente entender essa disposição do músculo. E aqui mostrando o semitendíneo com essa área tendínea chamada RAF. E lá atrás, pessoal, olha só, é importante entender a disposição muscular, porque isso vai influenciar muito no ultrassom. Então aqui nós temos o semimembranoso, o tendão dele, né? E na verdade a parte muscular ela pega um pouco distal até um pouco mais do terço médio. Então aqui seria o ventre muscular. Então nós temos uma grande área muscular nessa topografia e à medida que nós vamos chegando perto da tuberosidade isquiática, a gente só vai ver tendão, tá bom? Então vamos guardar isso daqui, que é muito importante segundo esse artigo que nós estamos vendo aqui marcado, Sonographic Landmarks in Hamstrings Muscle.
Então é muito importante entender essa disposição anatômica para a gente poder falar da sonoanatomia depois. Então, olhando mais de perto, a gente percebe aqui que o semimembranoso ele tem uma inserção um pouco mais lateral, né? Se a gente considerar que o trocânter que ele está lateral, o semimembranoso ele é mais lateral. E o bíceps femoral ele está mais intermediário aqui, né? E o semitendíneo um pouco mais medial. Então, semitendíneo medial, semimembranoso mais lateral a inserção. Todos os três, obviamente, estão inserindo a tuberosidade isquiática e, em continuidade, aqui nós vemos o ligamento sacrotuberoso. Vale lembrar que em outra aula eu falei que o semimembranoso, nós temos que lembrar que o ciático vai estar mais ou menos por aqui, né? E que se esse espaço, chamado espaço glúteo profundo, for muito estreito, alguma lesão no semimembranoso, no estiramento, ou uma bursite, ou um espessamento, pode comprimir o nervo ciático nessa região. Essa imagem do lado aqui, que foi encontrada nesse artigo, né? Voltando aqui, ó, neste artigo, se nós colocarmos aqui um diapasão, né? Vamos imaginar um diapasão e ele tem essas duas hastes, nós temos que imaginar que a haste lateral é o caminho do bíceps, né? E a haste mais medial é o caminho do semitendíneo e do semimembranoso. Então, isso daqui foi separado didaticamente para que a gente possa entender como procurar na ultrassonografia esses músculos e esses tendões. Aqui, só que interessante, né? Marcando como se fosse um relógio aqui. Então, se eu colocar o relógio aqui nessa região da tuberosidade, eu vou ver que há mais a 2, 3 horas da tarde, o semimembranoso. Entre 9 e 12 horas, eu já tenho o ligamento sacrotuberoso. E aqui, mais ou menos entre 4 horas e 6, 7 horas da tarde, eu já tenho o semitendíneo e o bíceps femoral. Então, essa é uma disposição interessante para a gente poder se direcionar no ultrassom. Então, tá aqui, ó, nessa imagem aqui do lado, A, B, C, imagine, lembra lá que nós mostramos o diapasão? Então, aqui em B, eu vou encontrar mais a área do bíceps femoral, e aqui em C, se eu deslizar aqui meu transdutor, vou encontrar a área do semitendíneo e do semimembranoso. E se eu colocar meu ultrassom de forma longitudinal, ou seja, do jeito que está mostrando aqui, eu vou ver, se for mais lateral, o bíceps femoral, né, e embaixo o adutor magno. Se for mais medial, eu vou encontrar o semitendíneo e o adutor magno. E a marca do semitendíneo é a RAF. Vou voltar para você entender. Olha aqui, a RAF. Tá? Então, é por isso que é importante entender a base teórica desses músculos e tendões. Vamos em frente? E essas imagens aqui são muito interessantes, pessoal. Vamos falar um pouquinho delas. Então, aqui é a parte posterior da coxa. Se eu colocar o transdutor aqui nessa topografia, eu vou ver esta imagem aqui. E o que eu tenho nessa imagem? Então, eu tenho aqui esse músculo grande aqui, ó, é o semitendinoso. Aqui nessa região, eu tenho o nervo ciático. Aqui, mais lateral, eu tenho o bíceps femoral e tudo aqui embaixo é o adutor magno. Como você pode ver aqui do lado, ó, adutor magno, bíceps femoral e o semitendíneo. Esse bico aqui, ó, é o tendão comum de inserção do bíceps femoral e do semitendíneo. Note que aqui tem uma fáscia que separa o semitendíneo, o bíceps femoral do adutor magno. E o que é essa imagem aqui? Esta imagem aqui, que lembra a imagem do Mercedes-Benz, né? Então, como se fosse o brasão, né? A logo do Mercedes-Benz. Então, esta região é o nervo ciático. Então, eu colocando o transdutor aqui, essa imagem que eu vou ver, você já sabe que para cá é o bíceps femoral, para cá é o semitendíneo e aqui é o adutor magno. Então, à medida que eu vou descendo, se eu descer pela região B, eu vou encontrar bíceps femoral lá para baixo.
Já tem a cabeça longa aqui, mas ela continua. E se eu tiver em C, eu já vou vislumbrar o semitendíneo e o semimembranoso, como nós já estudamos essa disposição aqui, ó. Então aqui não tem o nervo ciático, ó, ele está entre o semitendíneo, cabeça do bíceps, cabeça do bíceps. E lá no meio está o nervo ciático. Então guardem bem isso, que isso vai ser importante para nós lá na frente. Só reforçando aqui o semitendíneo, ele vai inserir lá na pata de ganso, né? O semimembranoso vai inserir aqui na tuberosidade tibial lateral, medial, perdão, e o bíceps femoral na cabeça da fíbula. Aqui a outra imagem mostrando de forma rebatida, né? Como nós já mostramos essa imagem, então o bíceps femoral ele tem um tendão muito longo, ele tem uma inserção comum, ó, tendão comum, com o semitendíneo. E o carimbo, né, a marca do semitendíneo, é a RAF, que é um tecido fibroso permeando aqui o semitendíneo. E logo abaixo, mais ou menos do terço médio, vamos voltar aqui nessa imagem, mais ou menos do terço médio para baixo, começa a aparecer o cabo curto do bíceps femoral. Então, ó, cabo longo, bíceps femoral long head, bíceps femoral short head. Então, aqui, cabeça curta e cabeça longa. Só reforçando, a cabeça curta sai aqui no terço distal lateral do fêmur posterior. Aqui, olhando esse rastreamento, né, quando eu deslizo aqui pela topografia do B, lembra que essa imagem aqui lembra o diapasão que nós mostramos lá atrás. Então, se eu deslizar aqui pelo B, partindo aqui do nervo ciático, você já sabe que aqui para mais lateral eu tenho o bíceps, o semitendíneo e o adutor magno. E à medida que eu vou deslizando, pessoal, olha, a cabeça longa do bíceps, aqui a partir do terço médio, já começa a aparecer um pedacinho da cabeça curta do bíceps femoral. Lembrando, ó, que o semitendíneo ele começa a ficar maior e o semimembranoso ele vai acabar o adutor magno ele vai acabar desaparecendo e entrando aqui o semimembranoso. Então, à medida que eu vou indo para a distal, olha só, aqui privilegiando mais o cabo longo do bíceps, né, a cabeça longa, e a cabeça curta já começa a aparecer. E à medida que eu estou chegando lá, mais distal, então eu tenho aqui a cabeça longa e a cabeça curta do bíceps. Agora vamos pular aqui, se eu estiver deslizando pela topografia do C aqui para baixo. Então, eu vou um pouquinho mais medial, né? Eu tenho lá o semitendíneo, como nós vimos, ó, essa imagem semitendíneo, eu vi um pouquinho o transdutor mais para lateral, semitendíneo, o adutor magno lá embaixo. À medida que eu vou descendo, ó, começa a aparecer lá em cima o semimembranoso. E o adutor magno ele começa a ser substituído pelo semimembranoso. Então, aqui já, quando passa do terço médio, que eu já estou indo para a distal, eu já não tenho mais adutor magno aqui, eu tenho semimembranoso. E aí, quando eu estiver chegando lá no final, eu vou ter o semitendíneo, que antes era grande, ele começa a ficar pequenininho, ele vai ficando mais tendíneo, e o semimembranoso começa a ficar maior. A próxima imagem vai dar para entender melhor tudo isso que eu estou falando. Então tá aqui, ó, se eu colocar o transdutor meu aqui próximo da interlinha poplítea, né? Eu vou ter essa disposição, o semitendíneo lá em cima e semimembranoso ocupando todo esse espaço. E à medida que eu for deslizando para cima, olha lá o semitendíneo, o semimembranoso, à medida que eu for deslizando em direção cefálica, aí o semimembranoso ele começa a ir ficando menor para o semitendíneo ficar maior. Então ali você vê que eu estou já no semitendíneo e o semimembranoso aqui embaixo. Vamos voltar, vamos entender isso daqui. Ó, eu estou lá distal, próximo da interlinha poplítea, eu vejo o semimembranoso grande e o semitendíneo muito pequenininho lá em cima, quase que tendão, né? Então, à medida que eu chego lá do terço médio,
eu já encontro um semitendíneo mais robusto e o semimembranoso já ficando menor. Semitendíneo. Bom, acho que acabou. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E agora nós vamos para a aula prática. Obrigado e até a próxima aula.